No dia 1º de julho desse ano, os trabalhadores que entregam as nossas comidas no iFood, Rappi e outros tantos, os famosos entregadores de aplicativo, promoveram uma greve reivindicando uma série de leis e direitos que eles acham que devem receber diante do afrouxamento dessa relação de trabalho que existe entre a empresa e esse entregador. De acordo com o site Agência Brasil, esses trabalhadores estavam reclamando dos seus salários, já que parte dessas entregas, parte dos pedidos que nós fazemos esses aplicativos, só vão para só tornam salário para esses trabalhadores cerca de 50% daquele valor, às vezes beirando 50 centavos em determinados pedidos. Então, fora essas reivindicações por melhores salários, as reivindicações sobre segurança, saúde, proteção, risco de acidente também foram pontos de reivindicação desses trabalhadores diante das empresas. As empresas, por outro lado, de acordo com a Agência Brasil, disse que era tudo mentira, que esses trabalhadores não estavam sendo justos com esses pedidos e alegaram que parte desses direitos já era concebido a eles, porque como eles trabalhavam nas ruas, era difícil de assegurar parte dessa segurança. O ponto é que a gente vai trazer hoje para esse podcast um pouco dessa reflexão sobre esse tipo de trabalho que é configurado no nosso país. Está configurado desde meados dos anos 2017, mais ou menos, mas que vem ganhando força de uns tempos para cá. E nesse tempo de pandemia, então, ficou mais forte ainda devido aos níveis de desemprego e as possibilidades que alguns trabalhadores tiveram de fazer uma renda diante da suspensão dos seus trabalhos, já que eles tinham que ficar em casa, então muitos deles foram às ruas para conseguir uma renda extra. Igor, queria então que a gente fosse conversando sobre isso, porque eu acho que nós, como professores de história, a gente tem muita coisa para comentar disso aí. Muito porque, se a gente for pensar em relações de trabalho, eu acredito que nós, como bons historiadores, a nossa cabeça nos remeta a Era Vargas e a pensar as leis trabalhistas. Mas eu acho que, para além desse pensamento primeiro que vem para a gente, quando a gente pensa em relações de trabalho, acho que também vem o modelo de Estado que está sendo colocado para nós aí desde 2017, mais ou menos, que é esse modelo de um Estado mais afastativo, de um Estado que afrouxa um pouco essas relações trabalhistas. Então, eu acho que a gente pode conversar nessa pegada, com esse pano de fundo da greve dos trabalhadores de aplicativo, pensar essas duas situações. As conquistas que nós, trabalhadores, tivemos frente ao próprio Estado, né, remetendo aí a Era Vargas, que foi o ponto de partida dessas leis, pela CLT, lá em 42, 43, e também hoje entender um pouco dessa precarização que o Estado vem colocando, que já ganhou um nome pela Intercept, numa reportagem muito boa de 2019, em que essa incrível rede de informação chamou essas relações de trabalho de uberização de trabalho. E que conversa muito, que eu acho bem interessante, com o que a gente estava falando no início desse nosso bate-papo aqui sobre um termo que o Intercept usa, que eu acho bem legal, que é a destruição criativa, né? Para que uma coisa, para que um produto, para que uma relação social, para que uma relação de trabalho se inove, é preciso que outra situação seja destruída. Você falou brilhantemente sobre o uso das locadoras e eu reitero isso dizendo que a Netflix foi uma destruição das locadoras, né? Então, nessa chave de tecnologia, eu acho que seria bom a gente conversar um pouco aqui sobre essas questões, tendo como pano de fundo aí os nossos queridos motoboys e motociclistas que ficam pelas ruas aí para nos satisfazer nesses tempos de pandemia. Como você falou bem no início, se arriscam nas mais diversas situações, muitas vezes sem proteção, sem garantia de como eles poderão exercer o seu trabalho, para entregar a refeição que nós pedimos no conforto do nosso lar, simplesmente usando um aplicativo e pedindo da maneira mais rápida nesses tempos tão tecnológicos em que nós vivemos. E são temas muito efervescentes na nossa história de hoje, porque traz com a gente muitos outros aspectos, muitos outros períodos que vão se costurando. Como você disse,
essa greve dos entregadores remete a que tipo de Estado nós pretendemos ter, que tipo de Estado realmente existe, como ele se relaciona com a sociedade, como ele se atribui funções. O Estado tem que gerir a sociedade, ou nem tanto, ele deveria ficar ausente. Então, tem um debate colocado aí, tem narrativas que se enfrentam para dizer como o Estado deve agir, como ele não deve agir, quando ele ultrapassa os seus limites, e a gente vai acabar esbarrando nesse ponto. E, essencialmente, a gente vai se concentrar nas leis trabalhistas, nas relações de trabalho entre patrão e empregado, da era Vargas, como esse tema se construiu de uma forma mais forte no Brasil, e também nos estados neoliberais, né? Através desse modelo neoliberal, de como ele se formou, também pensando nisso, em como o trabalho, como as relações deveriam ser administradas, como isso começou lá fora, em outros países, mas também chegou ao Brasil. E nós também tivemos as nossas experiências neoliberais, também tivemos ações que se relacionaram com essa corrente econômica, social, que, na verdade, pensa muita coisa, não só a economia, mas acaba provocando consequências em muitos aspectos do nosso país. E são muitos os acontecimentos recentes que fazem a gente estabelecer essa relação, porque houve a greve, houve as manifestações nas principais cidades brasileiras desses entregadores, pelo iFood, Uber Eats e vários outros exemplos. Houve iniciativas nas redes sociais dos clientes, vamos colocar assim, se posicionando no sentido de apoiar essa luta dentro do que nós podemos fazer. Então, em dias específicos, né, houve toda aquela mobilização para não se pedir comida, para que a luta desses trabalhadores fosse mais importante, ganhasse os noticiários, ganhasse a força que merece e que eles fossem ouvidos e que as suas reivindicações circulassem. Ainda mais em tempos de pandemia, reivindicações que já eram clássicas e que se mantêm ainda hoje, como a questão da remuneração, então da falta de clareza de como essa remuneração é feita e como isso afeta a jornada de trabalho dessa galera, que precisa trabalhar horas e mais horas, ultrapassando uma jornada básica de trabalho, para ter um valor que ainda não é o aceitável, ainda não é o razoável para se sustentar uma família. E em tempos de pandemia, isso fica ainda mais grave em razão das necessidades de segurança, não só de acidentes de trânsito. Essa galera andando de moto e aí possíveis acidentes de trânsito que acontecem, né, no cotidiano, mas também a própria proteção nos protocolos de saúde em relação à pandemia. E aí, como nessas reivindicações ficava claro que não havia uma proteção, não havia uma garantia, uma preocupação dessas empresas em oferecer o que fosse básico, que fosse essencial para essa galera poder trabalhar e poder trabalhar dentro de condições humanas, condições aceitáveis. E aí, outros assuntos, outras notícias esbarram no que a gente está falando e a gente pode trazer aqui para ampliar a nossa discussão. São notícias que, com certeza, todo mundo ouviu de alguma maneira, como o caso de racismo em São Paulo, em que o entregador sofreu depois de uma discussão com a pessoa que pediu a comida, um morador de um condomínio em São Paulo, e a frase que ganhou, né, grande notoriedade, a ação que ilustrava aquela frase, era ele apontando para a cor de pele branca, dizendo que o entregador tinha inveja daquela cor de pele. Então, ainda é mais um problema que se soma às relações de trabalho, o preconceito no Brasil, e que nós já vimos se manifestar de outras maneiras. Votações ou possibilidades de votação na Câmara sobre aprovar uma lei de proteção aos entregadores nesse contexto de pandemia. Então, alguns partidos mais progressistas estão pressionando nesse sentido, de fazer com que essa votação aconteça e que o Estado, olha ele aí, assuma para si algumas funções para regular as leis trabalhistas, a relação patrão e empregado. E acho que a gente pode voltar um pouco no tempo, na origem do neoliberalismo, para entender como é que isso vem até nós em 2020.
O que eu acho interessante, conforme você foi falando, é que eu fui ajustando aqui na minha cabeça de historiadora, mas também de pessoa que vive o tempo presente, né? É muito interessante a gente perceber esse Estado neoliberal que a gente vai, enfim, voltar, né, para essa origem dos porquês e tal, mas também entender que nesse caso da greve dos trabalhadores de aplicativo, a gente tem esses dois temas em convívio, né? A CLT ainda está em vigor, ela vem sendo desejada de uma reforma, né? O governo Temer preparou uma reforma trabalhista a esse documento, alguns pontos, alguns artigos já foram reformados, mas a gente está vendo um convívio, né? De um conjunto de leis que regulamenta e que dá esses direitos que você comentou, né? Tanto de segurança, mas também de salário básico, junto com esse Estado que não tem como premissa, né, essa força de uma relação trabalhista. A gente vai falar sobre essa origem do neoliberalismo, né, e esse contexto histórico que deu origem a esse modelo de Estado, né, que ganha esse nome por não ser o liberal dos anos 1920, Estados Unidos, pré-crise de 29, mas também não é algo oposto a esse modelo de Estado, né? Está nesse meio de caminho, ajustado ao seu tempo, né? Então, o neoliberalismo muito fundamentado no seu contexto dos anos 70, mas antes mesmo da gente comentar um pouquinho sobre isso, só para a gente falar aqui, para poder fazer uma certa base, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, como eu disse, ela veio do governo Vargas, né? Ali em 42, 43, e de lá para cá, tudo que essa lei colocou para jogo ainda está presente na nossa vida, como eu disse. Por exemplo, regulamentação do próprio salário mínimo, né, como direito básico desse trabalhador, a organização de horas trabalhistas, né, isso ainda está em vigor. O trabalhador tem o direito e o dever de trabalhar 8 horas por dia e um descanso entre uma jornada e outra de 11 horas. Cargos específicos como professores, ferroviários, industriais e outros ramos que ainda existem até hoje, né, que não sofreram modificação ao longo do tempo, também tem a sua regulamentação feita dentro dessa CLT. E toda a base de lei trabalhista que nós ainda temos hoje vem desse tempo. É óbvio que, ao longo dos anos, né, outros elementos foram introduzidos, como a carteira de trabalho, né? Vargas coloca ela em 32, mas ela se torna obrigatória em 69. A organização, por exemplo, todos os direitos que giram em torno de mulheres grávidas, né? Licença, salário, demissões, tudo isso aí pela década de 70. Então, é só para a gente ter uma noção de que essas leis que a gente está falando, elas são antigas, elas vêm em reforma ao longo dos anos, né? Nos anos 80 também sofreram ali uma série de modificações pelo período pós-ditadura militar, e que também ganhou ali os seus pontos positivos. Anos 90 também trouxe algumas questões importantes, o governo Temer colocou outras reformas, mas só para poder dizer que essa lei ela é antiga, vem sendo reformada conforme o tempo impede, mas ela existe hoje. E ela está convivendo com esse modelo de Estado neoliberal, que não preza, como a gente já falou aqui várias vezes, não preza por essas garantias trabalhistas na chave de um Estado que e que preza também pelo individualismo, né? Fica essa dúvida. Mas não é neoliberal? É neoliberal, mas a grande essência desse modelo de Estado é o indivíduo, e esse indivíduo no seu bem-estar, né? E esse bem-estar sendo muito trabalhado aí no neoliberalismo de uma forma diferente do que era aquele modelo liberal antigo dos anos 30 dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, esse modelo neoliberal que convive com a CLT, mas que às vezes não, no caso brasileiro, não dá a devida atenção e razão a ela, né? Não valora ou não oficializa parte dos seus artigos da maneira que deveria oficializar para garantir as benesses de um trabalhador. Só para eu comentar aqui muito rapidinho, eu estava lendo o dicionário de política do Norberto Bobbio, que é inclusive um
um livro de leitura praticamente obrigatório para quem curte política e quem gosta de saber de conceitos. Enfim, ele foi esse dicionário é bastante antigo, é dos anos 90, 80, 90, e ele é dividido em duas partes, enfim, né? Porque é um dicionário, que senão daria um bolo de conceitos, né? O Bobbio, ele descreve muito esses conceitos políticos que ele acha e achou importante naquele momento, né, de organização do dicionário. Mas eu queria chamar a atenção que o Bobbio, ele não coloca a explicação de neoliberalismo nesse dicionário, ele coloca liberalismo. O mais próximo disso que a gente está falando, né, dessa relação de um Estado neoliberal, a CLT e os problemas que a gente está vendo hoje, é o conceito de neocorporativismo, que eu achei bem interessante, assim, a forma como ele trabalha. Essa coisa do corporativo, né, daquele trabalhador sendo parte do corpo do Estado dentro da oficialização e do desenvolvimento e da potência de uma empresa ou de uma função trabalhista, né? E eu achei muito interessante, queria só destacar aqui um trechinho minúsculo para quem tiver interesse, que ele comenta, em um sistema neocorporativista, a organização representativa dos interesses particulares é livre e que o Estado não tem que olhar para isso ou não tem que ter uma relação com isso. Que a maneira como o Estado pode participar é no corporativismo clássico, ou seja, na relação empregador e empregado para evitar problemas. Esse é, na cabeça do Bobbio, o neocorporativismo. Eu achei muito interessante, porque é esse Estado que faz, como diria, um corpo mole, né? Eu não vou me meter nessa regulamentação, nessa garantia de direitos, mas se houver algum problema, eu até apareço. Isso pelo Bobbio, né? Onde eu quero chegar com essa definição? É para dizer que nesse dicionário não tem neoliberalismo, mas se a gente quisesse apertar esse conceito para encaixar aqui, talvez até desse certo, porque é desse Estado neoliberal trabalhar com garantias frouxas desses trabalhadores e, em momentos de crise, pouco intervir. Você estava comentando sobre a votação de uma lei para ajeitar esse tipo de serviço, né, e reconhecer esse tipo de serviço como um trabalho digno de leis, que é muito interessante, mas que também deixa a gente um pouco confuso, né? Porque se a gente for levar muito a chave, a ferro e fogo, esse tom que o Bobbio dá para o neocorporativismo, essa feitura da lei não se encaixaria tanto, porque se o Estado só aparece para resolver o problema, então, se isso é um grande problema, ele deveria aparecer de outra forma, sei lá, com imposto, com determinadas medidas um pouco mais rápidas, né, de ajuste de imposto, salário. Mas, nesse caso, ele veio, o Estado, na função da Câmara, né, para resolver esse problema de forma bem grande, né? Vamos colocar uma lei aí para resolver esse problema em nome da empresa, porque aí sim se parece com esse Estado neoliberal, mas assim, se der certo, bem. Se não der, tudo bem, a gente vai seguir como estava antes. Então, até mesmo para a gente entender essas posturas que a gente está conversando aqui é meio louco, né? Porque nada está muito definido dentro dessas perspectivas que a gente está tratando aqui. E aí, para não ficar falando muito aqui, porque senão a gente sai refletindo, acho que agora sim fica importante a gente entender o que é esse Estado neoliberal, que quando que ele surge no mundo. E tenta, Igor, por favor, desconfundir a nossa cabeça com essa coisa do se o Estado atua ou não, se esse Estado neoliberal regulamenta alguma coisa, enfim, manda aí. Até porque a gente pode extrair desse tema aí muita coisa e pode passear por muitas direções. É um tema que pede a história, pede para a gente observar outros períodos históricos, mas também convida ou exige que a gente tente analisar o que se passa atualmente no nosso país, nos outros, porque é uma questão que se apresenta e que se coloca para a gente pensar sobre. É interessante, só antes fazer um leve comentário sobre o Norberto Bobbio, o neocorporativismo, como, querendo ou não, a essência daí é a questão do indivíduo, a liberdade individual, a liberdade de escolha, a capacidade de gerir a própria vida, né, sozinho, independente.
como se, né, fosse um sujeito autônomo 100%, completamente. E o Estado só deveria, na verdade, garantir essa liberdade plena. Vamos tentar sistematizar um pouco aqui. Nós remetemos à Era Vargas para falar sobre as leis trabalhistas, com a CLT, principalmente, o documento oficial que consagra a reunião desses direitos, oficializa, mas desde a Constituição de 34 já existia um debate sobre isso, os primeiros direitos trabalhistas, regulamentar trabalho feminino e infantil, regulamentar jornada de trabalho, e com a medida que o tempo passa, outros direitos penetraram na CLT, como as férias anuais, o descanso semanal remunerado e vários outros que nós conhecemos e que, de alguma maneira, existiram ou ainda existem até hoje. O neoliberalismo, como a Juliana mais ou menos identificou no tempo, ele é uma resposta a um tipo de governo em que o Vargas se colocava como representante, ou como um dos exemplos. O Vargas, como esse governante interventor, ele mostrou uma faceta da história do Brasil em que o Estado pegou para si um pouco mais essa questão socioeconômica. Então, teve uma postura mais intervencionista. E não era o único naquela conjuntura. Nós estamos falando da crise de 29, os anos subsequentes, aqueles que vieram depois, e a gente está falando de um estado de bem-estar social. Ainda um estado capitalista, não negou nada disso, mas é um estado que tem uma intervenção maior do Estado na economia, na regulamentação social, e que um dos exemplos que demonstra isso é o fortalecimento das leis trabalhistas. Aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, para responder à crise de 29, o New Deal, e não exatamente por querer o bem-estar, como o nome sugere, da sua população trabalhadora, mas envolvia uma série de outras questões, como evitar que essa galera se aproximasse do socialismo. Mas, querendo ou não, quaisquer que sejam as justificativas oficiais e oficiosas para isso, nós podemos perceber que, naqueles momentos, naqueles países, o mercado consumidor se fortaleceu, as relações trabalhistas se fortaleceram, os trabalhadores tiveram o mínimo de regulamentação. Só que, com o passar do tempo, os setores contrários a essa posição, a essa postura do Estado e o que ela representa nas relações de trabalho, vão combater esse estado de bem-estar social e apresentam como modelo, como alternativa, esse neoliberalismo. Pelo nome, como a Juliana falou, ele pode até remeter ao liberalismo clássico, que vem lá dos tempos de iluminismo, mas não é exatamente ele trazido de volta nos mesmos moldes para outro período histórico. Ele já tem outros elementos aí. E aí, então, governos como o Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, o Pinochet no Chile, no Brasil, né, dois maiores representantes, o Collor e o FHC, traduzem algumas dessas características do neoliberalismo, e seria um assunto interminável se a gente fosse destrinchar cada um deles. Então, só passando rapidamente, o neoliberalismo consiste num Estado que tenta ser menos oneroso, tenta ser menos custoso, porque as alegações era que um estado de bem-estar social exige muitos custos. E eles estavam saindo de uma crise econômica, crise do petróleo, dos choques do petróleo, e a necessidade era enxugar esse estado, ou, nos dizeres que a gente até escuta hoje em dia, modernizá-lo, fazê-lo se adaptar a uma nova era em que tem que reduzir gastos, e aí, nesse sentido, os gastos reduzidos são em áreas sociais que não dão um retorno imediato. Saúde e educação não dão lucro imediatamente. A gente vai sentir os benefícios a longo prazo. Então, retira-se investimentos de saúde e educação. Privatiza-se empresas porque o Estado é um péssimo gestor, ele tem que gastar muito cuidando de tudo isso. Então, cede para a iniciativa privada cuidar, porque a iniciativa privada se baseia na livre concorrência, no livre mercado, na famosa expressão que os historiadores e professores gostam tanto de falar, na mão invisível do mercado, que tudo ajeita, tudo regula, e mesmo em momentos mais conflituosos, se encontra em algum sentido. E, no tema que a gente está especificando aqui,
também desregulamenta uma série de leis trabalhistas. Então, mesmo quando a Juliana destacou que algumas reformas da lei trabalhista são para se situar em um novo período e até para englobar coisas que não existiam lá na sua origem. Então, querendo ou não, por exemplo, existem muitos trabalhadores terceirizados e a CLT clássica não previa uma regulamentação disso. Então, é necessário, né, pensar sobre. É necessário regulamentar, decidir o que pode, o que não pode, como vai funcionar, é uma necessidade. Mas existem outros pontos que, nessa ideia de que o Estado deve ser menos oneroso, deve ter menos custos, isso afeta diretamente a situação do trabalhador. E aí a gente pode trazer para, né, pouco tempo atrás, a reforma trabalhista feita no governo Temer, em que nós tivemos alguns desses novos elementos sendo introduzidos, mas também sobre esse discurso da modernização, da flexibilização, que parece tudo uma palavra muito bonitinha. Pô, então faz sentido, é necessário, modernização, algo tão defasado como a CLT dos anos 40, tem que se adaptar a um novo tempo. Na verdade, isso, né, é um discurso que esconde muitas coisas que acabam acontecendo e que, por acaso, não por acaso, afetam os trabalhadores de entrega, por exemplo. Então, um dos exemplos que ficou muito evidente nessa reforma trabalhista é a questão da negociação entre patrões e empregados. Como a negociação entre eles ganharia um peso acima do que está na lei, em muitas questões. Não em todos os direitos. Existem alguns ainda inegociáveis, como salário mínimo e 13º. Mas, por exemplo, em jornada de trabalho, em descanso periódico, já existe uma força maior pendendo para as negociações entre patrões e empregados, para que o Estado não precise intervir na forma da lei para dizer como isso deveria acontecer. E a gente sabe que, quando a gente está falando de duas classes sociais diferentes, uma negociação entre eles já começa meio bamba, né? Pendendo muito mais para um lado do que para o outro. Então, nós estamos falando de duas, né, parcelas hierarquicamente próximas da mesma situação, negociando. Né? O trabalhador não se encontra com a mesma capacidade de barganha que o patrão. Ele tem muito mais a perder do que o patrão, apesar de que, sem o trabalhador, o patrão não é nada. Mas, em condições materiais e econômicas, né, o que vai apertar mais rapidamente é para o trabalhador que já vive em situação mais desabastecida, vamos dizer assim, economicamente não está numa posição tão privilegiada na sociedade. Interessante isso, essa parte final sua, porque ela dá cabo para a gente tentar responder aí como que esse Estado neoliberal tem se apresentado. E muito interessante que, conforme você foi falando, eu fui pensando que, apesar de nesse caso, assim, diante dessa trajetória que você e eu construímos aqui, e nesse caso de um exemplo brasileiro, né, porque a gente está usando como pano de fundo essa greve dos trabalhadores de aplicativo, de novo, aspectos de um Estado que regulamenta essas leis e um Estado que não está disponível, não deseja, por um modelo dele, regulamentar essa lei, porque se põe como neoliberal, convivem entre si. Então, apesar desse governo brasileiro assumir essa postura de um neoliberalismo econômico, mas também político, né? Nesse momento de greve dos entregadores de aplicativo, o Estado teve que aparecer, né? Nessa neo-mão invisível, digamos assim, né? Para tentar organizar esse rolê em nome da empresa, né? Porque, como você muito bem disse, essa relação entre trabalhadores e empregadores é desigual, independente se você está vendo de uma perspectiva histórica, sociológica, econômica diferente, mas é porque é isso, né? Quem está trabalhando sempre está em uma posição de obediência nessa relação de mando aí, né? Então, e essa relação se mostra nesse momento em que
foi mandado um projeto de lei para organizar a vida desses trabalhadores aí, né? Só queria aí concluir um pouco já essa nossa reflexão, né? Porque, como eu disse no início desse bloco, a Intercept em 2019 lançou não, né? Mas colocou um nome para essa relação de trabalho que se chama uberização. Que o grande boom dessas relações mais fluidas e mais desiguais do que elas já são, né, devido a essa relação trabalhador-empregado, começa, se a gente quiser colocar um início, né, com a coisa do Uber, com relação a esse transporte personalizado por um aplicativo. Então, uberização aqui, acho que surge como um bom termo que a Intercept colocou para a gente repetir aqui, para tentar entender essas relações, né? A própria Intercept comenta que no início essa relação, esse trabalho foi colocado como seja o seu próprio patrão, né? Ou seja seu próprio patrão sem funcionários, porque na nossa cabeça, enquanto brasileiro, trabalhar às vezes soa como algo que é muito custoso, porque você tem que lidar com chefes, gestores que às vezes não se ligam tanto nas demandas que o grupo tem, baixos salários, poucos direitos, algumas humilhações que eventualmente se passa, questões ali com o grupo. Então, essa forma de um trabalho em que você trabalha a hora que você quiser foi muito bem vendida e foi muito bem colocada na cabeça de pessoas que vinham numa exaustão de trabalho, se a gente for pensar assim. Então, essa coisa do seja seu próprio patrão, eu faço as minhas horas, foi muito bem colocada na nossa cabeça. É óbvio que nada é do nada, né? Mas foi muito bem desenvolvida e ampliada aqui. E que como que esse Estado está se beneficiando dessas relações. Só que, ao mesmo tempo que essa ideia foi muito bem vendida, que o Estado se beneficiou disso, porque as pessoas começaram a ter tipos de lucro que não necessitava passar por direitos trabalhistas, como INSS, Fundo de Garantia e outros tantos, né? De certa forma, essas empresas, melhor dizendo, foram muito mais beneficiadas, né? Por outro lado, o trabalhador chega uma hora que ele sente essa falta de direitos, porque como a própria Intercept coloca nessa reportagem sobre a uberização desse trabalho, há jornadas intermináveis de ausência de direitos, porque se aquela pessoa cai na rua e se quebra, ela tem que se virar para poder ser curada ou ter algum auxílio, né? E se você está respaldado pelas leis trabalhistas, você pode entrar com recurso do INSS. Então, se a gente for pensar assim, na essência, o Estado, até um Estado neoliberal, se beneficia desse tipo de trabalho porque ele não tem que tomar conta, digamos, do trabalhador, né? Mas, por outro lado, o trabalhador fica sem nenhum tipo de garantia. E aí, em casos como esse dos entregadores de aplicativo, é muito bizarro a gente perceber como que essas relações essas relações de trabalho ainda são tensas e que não há um ajuste ideal para ambas as partes, né? As empresas, elas se beneficiaram por conta do lucro, elas não têm que assegurar nenhum tipo de direito para esse trabalhador, ela lucra muito mais em termos de empresa, mas quando trabalhadores se unem para reivindicar dinheiro, direitos, leis e benefícios, essa empresa tem que se mexer e ela pede ajuda ao Estado. Então, assim, como que essas relações ainda não estão, ou ainda não são, ou ainda não estão sendo, se a gente quiser colocar em um presente atual, né, organizadas, né? E aí acho que a minha provocação, quando eu pergunto que confusão é essa desse Estado neoliberal que não está aparecendo, né, de forma muito específica, né, nessa perspectiva da mão invisível que a gente adora falar no dia a dia, mas que quando dá alguma treta ele vem resolver com lei, né? Então, que Estado é esse, né? Que organização trabalhista é essa? Que modelo de trabalho a gente está vivendo atualmente, que está deflagrado em tempos de pandemia, enfim, como um problema, né? Que relação é essa e que está deflagrada como um grande problema no nosso país e podemos dizer de forma ampla, talvez no mundo, né? Eu acho que é um Estado que
não se assume como neoliberal como outros que já se assumiram mais claramente. E que não se assume porque, sei lá, não é uma categoria que já, já foi muito usada para classificar e agora não se coloca ou não se tem a preocupação de dizer como ele é. E ele é, assim, chegaria a dizer que ele acompanha o nosso país já há algum tempo, desde o início dos anos 90 até aqui. Mas ele pode ter tido intensidades variadas conforme o passar do tempo. Então, conforme eu falei um pouco antes, com Collor e com FHC estava escancarado. Mas não quer dizer que ele desapareceu e só voltou agora. Mas talvez ele só foi um pouquinho mais tímido, né, nos governos do PT. Porque, mesmo assim, a gente sabe que o PT não é a esquerda, né? É uma esquerda bem lightzinha e que flertou também com o neoliberalismo, também pegou para si elementos do neoliberalismo. Hoje em dia, talvez, volte a ficar um pouco mais escancarado o que já estava presente antes. E que, teoricamente, por causa da mudança de partido no poder e de medidas práticas que foram feitas comparando governo com governo, isso não tenha ficado tão perceptível. Mas agora nós estamos vendo de novo, através das relações trabalhistas, esse modelo voltar com força. E aí ele volta com as suas contradições, se mostrando em que momentos o Estado intervém. E como você falou, ele intervém em crises, mas ele intervém em crises assumindo o seu lado, assumindo o lado próximo às grandes empresas. Então, é resolver a crise a partir daquilo que as grandes empresas precisam para se sustentar e para manter os seus lucros, manter a roda da economia girando dentro dos seus interesses. Então, a interminável crise de 2008, que ainda é justificativa para qualquer coisa que se faça hoje em dia, justifica o Estado intervir, por exemplo, através dessa flexibilização do trabalhador, que na verdade é mais precarização do que flexibilização, acaba atendendo aos interesses dessas empresas, dentro do recorte que nós fizemos, as empresas que utilizam entrega por aplicativo. E aí isso, né, encontra uma forma de expressão muito forte, pelo que você falou, do próprio trabalhador escolher a sua forma de trabalho. Ter a liberdade de definir os seus horários, definir como ele trabalha. Então, é uma liberdade desejada por todos, esse trabalho intermitente, em que ele é o seu próprio patrão, ele se coloca disponível, ele determina como ele trabalha e, na verdade, no fim das contas, se não há o Estado para regulamentar como ele trabalha, também não há um Estado que regulamenta nas necessidades como ele vai ser atendido. No caso de um acidente, né, de algum amparo que ele precise, no futuro, então vai ter que acumular por conta própria um dinheirinho para servir de aposentadoria, porque sem uma carteira de trabalho oficial, sem algo mais regulamentado, isso já acaba ficando mais distante dele. Então são várias coisas que a gente consegue pensar dessa situação atual, desse recorte atual, desse acontecimento no Brasil e várias relações que nós podemos fazer de relações trabalhistas, neoliberalismo. Fomos até a Vargas lá nos anos 40, então brincamos de viagem no tempo, passando por várias eras diferentes. Isso aí. Para poder encerrar esse bloco, só para a gente aprofundar um pouco e deixar um pouco de questões para quem está acompanhando esse pensamento, a Agência Brasil comentou que 56,7% dos trabalhadores de aplicativo nesses meses de pandemia chegaram a trabalhar mais de 14 horas por dia, recebendo cerca de, ao final do mês, R$ 1.060, né? Nem um salário mínimo direito. Então, só para a gente deixar... Nada de trabalho. Não nem tem nada regulamentado, nem nada. Só para a gente deixar esse número aqui e seguir com a nossa linha de pensamento de que até onde essas relações vão, se elas são boas ou se elas são ruins. Fica o nosso questionamento aí, ficam as nossas reflexões através da história e através do que o Brasil vem vivendo. É isso aí.